Oi? Olá. Vieste? Vim. Ai, choveu pouco esse ano, não foi? Não sei, foi? Foi. Tucuruí tá tiririca com teca, não tá? Não sei, tá? Ah, sua cara da cor da sola do meu pé, não é? Não sei, é? Sabe o que o papagaio falou pro Não português? sei não, o que foi? Ai, você não sabe responder nada. Perguntar você sabe, não sabe? Claro que sei. Olha aí, você sabe responder. E perguntar você sabe? Claro que sei. Você respondeu de novo. E perguntar você sabe? Sim, já disse que sei. Ah, então pare de responder e faça logo uma pergunta. Uma pergunta? Sim, agora faça outra. Outra? Sim, agora faça outra. Eu? Você não tem pergunta mais interessante pra fazer? Tenho. Ah, então faça logo a maldita dessa pergunta. Onde é que eu estou? Você? Você tá com o pé em cima? Como eu posso ver? Ah, agora faça outra. Como é que você fala a minha língua? Língua? Sim, mas agora é sua vez de responder. Língua. Você fala a minha língua. E fala fluentemente. Arara, maracujá. Ah, muriçoca. Paraguaçu. Diogo Álvares, pra se vir. Ah, aquele pássaro ali. O nome dele é sabiá-piranga. Primo do sabiá-poca, do sabiá-una, do sabiá-gonga e mais de 20 qualidades de sabiá que tem. Manga? Manga? Manga. 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 Fiapo. Fiapo de manga. Fiapo. Fiapo de manga. Ah. Com sua licença. Ah, Arara. não. Urubu. Traz urucubá. Urubu parece arara. São dois pássaros, 5 letras e uma só vogal. É fácil, fácil. Arara tem dó colorido e urubu só tem dó preto. Dó preto? Penso que estás a falar das penas. Não foi você que disse que dó era pena? Sim, mas dó é pena no sentido de sentimento, de sentir dó. Pena de pássaro é pena mesmo. É fácil, fácil. Ê, língua enrolada. É tudo sempre assim, é? Uma palavra só tem serventia para um monte de coisas. E aí, galera, vamos lá para a nossa segunda videoaula. Então, nós iremos falar sobre o quinhentismo no Brasil. Na verdade, o quinhentismo no Brasil, ele foca muito a literatura. Então, nós iremos entrar na arte indígena. A pintura corporal. Os índios pintam seus corpos no dia a dia e em ocasiões especiais, festas, lutos, guerras e etc. A pintura pode ser relacionada a crenças indígenas, identificação de uma determinada tribo, membros de uma mesma tribo, ou servir simplesmente para embelezar o corpo por causa da mulher. Então, assim, os índios eles utilizam a pintura sempre como símbolos. Ela sempre tem um significado muito importante. Nesse caso do embelezar, quando a mulher está procurando um marido, ou ela vai casar, e aí elas pintam o corpo nesse sentido de embelezamento. Fora isso, é sempre para identificar as tribos, se são jovens, se são pessoas, mulheres no caso, grávidas, se são os homens que vão à caça, se são as mulheres que estão solteiras. Então, sempre tem uma simbologia dentro da pintura. E conversando com um índio, eles informam que o fato da gente utilizar a tatuagem para eles é horrível, porque a tatuagem não tem um significado tão importante como a pintura do corpo para eles. Apesar de ser uma pintura de corpo também, a tatuagem não tem a importância que uma pintura de corpo tem para um índio. A cerâmica. As peças de cerâmicas que se conservaram ao longo do tempo testemunham costumes diferentes de povos indígenas, já desaparecidos, numa linguagem artística que nos impressiona. Elas possuem várias formas diferentes para cada local, como também figuras. Isso explica a diversidade cultural presente na época indígena. Então, as cerâmicas também, elas tinham seus desenhos, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho, e também distinguia qual era a tribo que tinha feito aquela cerâmica. E normalmente era uma cerâmica de utilitários, ou seja, colheres, vasilhas para guardar, potes para guardar as coisas, sempre com alguma utilidade, nunca como efeito de decoração. Trançados. Os trançados têm presença marcante sobre o artesanato brasileiro, desde a chegada dos portugueses até os dias de hoje. A produção dos trançados brasileiros é extremamente variada, não só quanto ao formato e à beleza dos objetos, mas também em relação à sua utilidade.
Então, até hoje, se faz muito trançado em tapete, em roupas, em objetos decorativos e mesmo também em cestos de palhas e até mesmo algumas folhas, como os índios utilizavam na época, por exemplo, como a folha da palmeira, que era trançada e feitos cestos. E os cestos eram tão resistentes que as mulheres, quando engravidavam, colocavam os cestos nas costas e colocavam as crianças para poder ir fazer as atividades dela durante o dia. Plumária. Com penas de pássaros, os índios confeccionavam uma arte muito especial, única. Criavam mantos, cocares, colares, adornos, dedicados apenas à pura busca da beleza. Então eles viam aquelas penas daqueles pássaros muito lindas, né? E por que que ele é único? Porque as penas também, elas não são 100% iguais. Se você pegar a pena de um pássaro, você vai conseguir fazer uma sequência, mas a do outro pássaro pode ser que tenha uma tonalidade diferente. É realmente uma peça única. E às vezes não consegue também se achar a quantidade suficiente, dependendo do que você vai fazer. E até hoje usam-se como acessórios, como brincos, colares, ainda se usam penas para decorá-los. A música e a dança. Para a maioria dos povos indígenas que vivem no Brasil, a música está associada ao universo transcendente, sendo indispensável no estabelecimento da comunicação com os ancestrais e o mundo sobrenatural. É utilizada em rituais de cura, proteção e passagem, e em celebrações relacionadas ao plantio ou à colheita, à guerra ou à confraternização. Então, os índios eles sempre relacionavam a música e a dança a um poder sobrenatural. Eles acreditavam que era a forma mais fácil de se comunicar com o que eles consideravam os deuses daquela época, né? Os ancestrais, aqueles que ajudavam, além de tudo, com a natureza, para a questão de ajudá-los na colheita, na caça e tudo mais. As danças normalmente não, sempre eram feitas em círculos, porque as danças circulares elas consideram uma transmissão de energia muito grande, porque tá todo mundo fechadinho ali naquele círculo e a energia de um vai passando para o outro, ou seja, quem está com a energia ruim é dominado pela energia boa do que está acontecendo por lá. Por isso que as danças eram sempre circulares. Grafismo indígena. Agora vamos para a decoração das cerâmicas também. Era uma forma de escrita dos indígenas. Representa algo do seu cotidiano em sua língua, sem pensar que se tornaria arte. O grafismo nada mais é do que desenhos simétricos, geométricos e com efeitos gráficos. Por que simétrico? Se a gente pegar e dividir essa obra aqui no meio, a gente vai ver que os dois lados têm o mesmo desenho. E cada desenho do grafismo significava uma coisa. Como eu disse, já utilizado na pintura corporal e na cerâmica. Ele identificava as tribos, identificava a idade das pessoas, identificava se era solteiro, se era casado, se era caçador, o que eles fazem, o que eles são. Aqui nós temos os significados de alguns desses grafismos, certo? Então nós temos aqui o peixe grande, pacuzinho, caminho da cobra, peixe separado, dente de serpente, peixe grande, dente de jacaré, rastro de caramujo, espinha de peixe e caminho da saúva caçadeira. Então, como vocês podem perceber, todos os grafismos eles tinham relação a elementos da natureza, ou a plantas ou a animais. E é lógico que o significado deles representava sempre o que o animal ou o que aquela planta era. Por exemplo, essa imagem, por exemplo, aqui é do tigre, da força, daquela ferocidade que os tigres têm. Então, as pessoas que eles consideravam batalhadoras, eles utilizavam esse desenho, tá certo? Então, agora iremos para a nossa atividade. Bom, vocês vão fazer isso com calma para a semana que vem. Vocês vão criar um modelo de roupa com estilo de grafismo. Tem alguns modelos de grafismo no slide anterior. E aí tem alguns modelos de roupa que também são utilizados como grafismo indígena. Ou seja, os grafismos ainda estão presentes
até hoje no nosso dia a dia, tanto na decoração, em faixas decorativas, tanto em roupas, quanto em tapetes. Enfim, achamos o grafismo em vários lugares. A missão de vocês é criar um modelinho de roupa, tá? Em cima e embaixo, com grafismo. Então, o estilo da roupa de vocês vai ser como grafismo. Deixei esses modelinhos aqui para vocês verem. Não vale copiar. E a atividade que a gente vai fazer agora na nossa segunda aula, às 8h20, na nossa aula online, é... Então vamos lá. Corre lá na cozinha, pega coloral, café, qualquer coisa que tenha cor. Coloca num potinho. Vocês vão pôr um pouquinho de água só. Espera aí que eu sempre me empolgo. Dá uma mexidinha. Deu uma mexidinha. Eu aqui tenho pincel. Mas se não tiver, faz com o dedo mesmo. Vamos pegar aí o bracinho de vocês. E bora lá fazer o desenho. Se tiver o irmão, pode fazer no braço do irmão também, não tem problema, tá? Eu vou fazer o peixe grande, que é o mais fácil, por isso que vocês não vão poder fazer ele, tá? E daqui a pouco eu volto. Opa, voltei. Então, vocês estão vendo aqui meu peixe grande. Façam no braço de vocês, no rosto, em qualquer lugar onde eu consiga ver na nossa aula online, certo? Qualquer coisa vocês podem pintar o irmão de vocês também, o primo, quem tiver aí do lado, tá certo? Porque o coloral também eu escolhi, porque era uma das tintas que os indígenas faziam. Eles usavam genipapo, coloral ou carvão. Só que a mistura que eles faziam não era com água, tá? Era com um óleo. Por quê? Porque aí fixava na pele. Aqui com água, como é coloral, ó, eu vou tirar, ele vai manchar, vai ficar um pouquinho vermelho, tá bom? Então tem que lavar depois, tá? Então eu quero ver a pintura de vocês na nossa aula online. Até lá!